Olá pessoal, curso Termometria, Thermopares, número 46 é o módulo. Hoje a gente vai falar sobre os polinômios, né? Polinômios do Thermopar tipo B, PTRH 30%, 6%, que é o Thermopar tipo B para alta temperatura. Nós vamos falar aqui hoje sobre a relação temperatura versus força eletromotriz. Lembrando pessoal que esses vídeos, eles têm 2 para cada termopar. Então, termopar tipo B eu vou falar sobre temperatura versus força eletromotriz e também vou falar de termopar tipo B, força eletromotriz por temperatura. Para que a gente possa falar na relação temperatura versus força eletromotriz, existem algumas premissas aqui que é interessante a gente ressaltar. Bom, os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura. E aí nós temos a fórmula da integral ΔT vezes dt. A gente um pouquinho lá para frente vai falar de integral, de derivada, potência termoelétrica, e nós vamos construir gráficos reais sobre isso. A gente vai um pouquinho mais a fundo, né? Nós vamos brincar com a teoria, essa que é a realidade. Muitas vezes a gente olha a teoria nos catálogos e ninguém vai atrás de fazer no real, né? Entender o real. É o que a gente vai fazer aqui e se propõe a fazer. 2. Para representar a curva termopar é necessário, no caso do termopar tipo B, uma equação de 8º grau. E essa equação de 8º grau, a fim de obtermos uma precisão, segundo a norma ASTM, que é onde nós estamos nos baseando para pegar esses valores de coeficiente, todos os dados que a gente está representando aqui, ela, para que a gente possa ter uma precisão de mais 0,03 graus a menos 0,02 graus. Aqui eu estou colocando o maior e o menor, tá certo? A norma ela fala sobre precisão em cada faixa, mas aqui eu estou colocando a maior e a menor entre elas. Os valores de força eletromotriz e temperatura, em algum momento da história, em algum momento, foram obtidos experimentalmente no laboratório e depois foram tabelados de forma a ter os coeficientes para as equações polinomiais que a gente está falando hoje. Quando a gente fala do erro, pessoal, que eu estava comentando, o erro na norma, ele fala sobre essa faixa e sobre essa faixa. Então, eu tenho aqui os polinômios, os coeficientes, tá certo? E ele fala com esses coeficientes qual o erro para cada faixa. Ali eu coloquei o erro de uma maneira mais pegando o maior e o menor das duas juntas. É isso aí. Esses são os coeficientes da relação temperatura versus força eletromotriz do termopar tipo B, PTRH 30% barra 6%. Se o pessoal não sabe que termopar que é esse, eu tenho um videozinho que fala só sobre esse termopar. E ele requer uma equação de 8º grau para que a gente possa ter a precisão que a gente havia colocado, né? É bom colocar que a norma fala, como eu já disse, 2 faixas. Tem termopares que tem 3, 4 faixas, cada um dentro dos seus coeficientes. Então, eles dividem em faixa e colocam os coeficientes de modo a ter o máximo de precisão para cada range de faixa. Se conseguisse, por exemplo, ter a mesma precisão de 250 até 1820, teria um só. Como eles não conseguiram, eles fecharam em 2 faixas. Então, até 700, esses coeficientes eles resultaram numa precisão boa. Acima disso, esses coeficientes não iam dar um resultado bom. E aí dividiram em 2 faixas para que esses coeficientes ajustados dessem uma precisão boa na faixa de 700 até 1820. Então é por isso que foi dividido em 2. As equações polinomiais, elas definem, nesse caso, que a gente está colocando temperatura versus força eletromotriz, nós queremos definir o que? T, que é a temperatura. T aonde? Na fórmula, né? Então a fórmula é T, o que eu quero definir é T, igual os coeficientes que estão aqui. Então eu tenho que fazer por faixa, um de cada vez. A gente vai olhar lá na planilha que eu montei, é um filmezinho mostrando tudo isso. E aí, tudo isso em função do quê? De uma milivoltagem que eu obtenho ou eu tenho em mãos, né? Como é que eu uso isso na prática, né? Veja, eu quero a temperatura e eu tenho uma milivoltagem. No laboratório, quando a gente vai fazer calibração de termopar, o que eu faço? Eu coloco um termopar no banho para fazer a comparação e eu meço o quê?
a milivoltagem. A gente teve vídeos aí falando sobre isso. Então, quando você vai no laboratório, eu tenho que medir o que? A milivoltagem. E eu medindo a milivoltagem, eu quero obter o que? A temperatura. Se eu tiver essa fórmula, com todos os coeficientes, aonde eu tenho a precisão que foi apresentada, eu uso isso no meu laboratório. Então, é muito comum os laboratórios terem essa planilha que eu vou apresentar para vocês. A planilha é essa. Aqui é uma planilha que a gente vai trabalhar. Como é que ela funciona aqui, pessoal? Aqui eu tenho o termopar, o range de temperatura, então a gente vai fazer por partes. Esses coeficientes que eu apresentei anteriormente é para essa faixa, depois a gente vai fazer para outra faixa. Essa é a fórmula que nós estamos trabalhando, tá certo? Aqui a milivoltagem, 250 é essa milivoltagem, 700 é essa, tá certo? Aqui, olha, 700 a milivoltagem 24310, tá aqui, ó, né? 2901, 250, tá aqui. Eu coloquei uma tabelinha aqui do lado, aonde eu tenho a milivoltagem em função da temperatura, para que a gente possa saber a relação entre elas, para que a hora que a gente colocar aqui, a gente saiba se está certo ou está errado. Por que está verde e vermelho? Aonde está verde é a faixa que compreende a faixa que a gente está olhando aqui. Então, menos de 250 até 700 está aqui. Eu coloquei em verde porque esses coeficientes aqui são para esse verde aqui, para essa faixa de temperatura. Eu coloquei duas fora para que a gente possa ver que se eu jogar a milivoltagem aqui, eu vou ter um valor de temperatura errado, para que a gente possa chegar à conclusão que é essa faixa. Se eu sair dessa faixa, esses coeficientes já começam a dar problemas, né? Em alguns casos até bate, né? O valor até chega muito próximo, mas não o suficiente para que possa atender o erro da temperatura que é colocado na norma. Pessoal, se vocês quiserem, podem pedir essa tabela de conversão gratuitamente para quem está assistindo, né? E é por tempo limitado. Apenas eu coloco aqui que o pessoal se inscreva no canal, tá? O erro da STM, a gente está colocando aqui do lado, que é o que a gente havia falado, 0,03 graus, aqui estamos falando em graus, não em milivolts, a menos 0,02 graus. Então, tudo isso aqui é um cálculo que atende a esse erro. Vamos ao filme, né? Onde a gente vai colocar os valores aqui dessa tabela aqui. Então aqui a faixa, tá certo? A faixa, aqui o valor conhecido em verde e o vermelho que está fora da faixa, os vermelhos estão fora da faixa, a faixa vai de 250 a 700, e aqui nesse lugar a gente vai colocar o valor da milivoltagem, que é esse que está na fórmula, e jogando os valores de milivoltagem nós obtemos o T, que é a temperatura que está aí em vermelho. Então a gente joga o valor aqui e obtém embaixo, onde está essa mãozinha. Vamos colocar o valor de 0,780, que é o primeiro lá em vermelho. Deu 201, teria que dar 200, por isso que eu coloquei em vermelho. O próximo, 0,2910, 249,9. Por aproximação, aí é o problema do erro aqui, hein, pessoal. Ele atende e daria os 250 na tabela, né? É essa milivoltagem. O próximo, 4310, 300,1, né? Teria que dar 300, mas por aproximação, e a norma permite isso, é o erro lá. 7870, 400,1. O B, na temperatura baixa, ele costuma dar essas 24, 20, 500. Você vê que ele começa a aumentar, começa a dar, cravar. 2,4310, 700, tá 700. Agora o 750 que está em vermelho aqui, 744,8. O B, em temperaturas mais altas, ele começa a cravar. Temperaturas mais baixas, se vocês olharem na norma não, na teoria, ele nem é recomendado. Aqui uma faixa maior, então você começa a ver que ele vai cravar mais ainda, 700 a 1820, é um termopar para alta temperatura. E vamos colocar os valores aqui. Primeiro ali, vamos colocar o de vermelho, 79,20, teria que dar 600, deu 600,3.
ele desgarrou um pouquinho aí, bem mais do que o 0,1 lá atrás. O próximo 2,1010, 650,1, mas ele, você vê que lá no outro, em temperaturas mais altas ele crava, então aqui já deu fora, então pelo erro da norma daria fora. O 700,1 não, é tudo situação aí de precisão, tá vendo que dá 700,07, então é bem mais preciso que o anterior, então deu 700,1. 483,40 mil, tá aqui, olha, cravou direitinho, 999,96 mil. O próximo 8,9560, 1.400, tá vendo? Bem próximo aqui a precisão. O último lá, 13,82, 1.820, né? Então, esses são os coeficientes para a faixa de temperatura de 700 a 1.820, tá? Lembrando que eu posso mandar essa planilha apenas para o pessoal que é inscrito no canal. É uma forma de melhorar a audiência dos vídeos, né? Até como uma situação sei lá, de vocês darem um pouco de vocês aí em função do que a gente está fazendo. Se você está gostando disso, dá uma curtida aí do lado, isso ajuda muito a gente, tá, pessoal? Porque sem curtidas, deve chegar uma hora que esses vídeos vão acabar terminando, porque não tem nenhuma motivação para que eles continuem. A vantagem dessas tabelas são, eu coloquei aqui do lado, é de fazer os gráficos, fazer análises comparativas entre os termopares. Então é bem interessante e nós vamos fazer isso. Eu vou montar os gráficos depois, reais, em função desses valores. E a gente vai poder até comparar com os gráficos que existem no mercado, nos catálogos, para ver se eles são reais. Às vezes o pessoal um copia do outro, um coloca aqui, um coloca aqui, mas ninguém, às vezes, para colocar num catálogo, faz todo esse trabalho. Não é nem racional isso. Mas será que esses gráficos que a gente vê a todo momento, eles são reais? Nós vamos criar os nossos gráficos reais em função dos coeficientes conforme norma. Então vai ser um comparativo bem interessante. Bom, pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Hoje nós falamos aí de polinômios termopar tipo B, relação temperatura versus força eletromotriz. Vai ter o outro vídeo aí do termopar tipo B, que não é repeteco, vai ser justamente ao contrário. Aí eu tenho a força eletromotriz e eu quero ter a temperatura. São outros coeficientes, são outras fórmulas. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, faça sua inscrição. Temos lá o Facebook, estamos em construção ali, né? Aos poucos a gente vai tomando, eu estou fazendo bastante vídeos aí para tomar um volume legal. E o pessoal que se inscrever no canal tem direito ao WhatsApp. Apenas para os inscritos no canal, claro. Pode usar o WhatsApp para tirar dúvida e pode também usar ele para pedir a tabela, né? Eu fiz a inscrição, poxa, manda a tabela para mim, manda teu e-mail, eu mando a tabelinha para vocês, tá? Fica aí a dica de hoje, polinômios termopar tipo B. Agradeço muito a audiência, as curtidas que o pessoal anda dando e os comentários que são importantes a todo momento. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço e até logo.